Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Woodflow, um podcast que sempre traz para o mercado tudo o que está acontecendo aí com relação à exportação, ao mercado nacional de madeira. Esse é um episódio especial que a gente vai falar sobre madeira engenheirada, construção com madeira e tudo aquilo que envolve hoje esse assunto tão comentado que é uma pauta não só no Brasil como no mundo todo. E para isso a gente trouxe aqui 3 especialistas no assunto que eu vou apresentar para vocês. Só lembrando aí que o podcast Woodflow é produzido pela nossa plataforma, woodflow.com.br. Se você trabalha com madeira, compra, vende, quer saber qualquer assunto, faça seu cadastro lá e fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né, sobre esse mercado da madeira. Começando então aqui as apresentações, eu quero começar por ele que está aqui do meu lado, Martin Kempis. Ele é consultor e trabalha há mais de 15 anos com indústrias de madeira, focado muito na parte de madeira estrutural atualmente. Ele conhece tudo sobre máquina, tudo sobre indústria. E atualmente ele é um dos principais representantes das principais marcas de insumos de máquinas e insumos em geral para indústrias de madeira estrutural. Martin, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite hoje. E do outro lado da mesa nós temos aqui Leonardo Lenz, sócio da Imergum Construções Inteligentes, uma indústria especializada na construção do sistema wood frame, está desde 2019 no mercado e tem cada vez mais se destacado aí em seus projetos. Muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a vocês pelo convite. E nosso último, mas não menos importante convidado, Patrick Heidams, consultor, engenheiro florestal, atualmente faz parte aí do Conselho da Madeira da FIEP. Também tem mais de 10 anos de experiência no mercado, especializado também nessa parte de madeira estrutural. Patrick, seja muito bem-vindo aí. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco aí sobre esse mercado da madeira estrutural engenheirada. Muito bem, senhor. A gente estava falando aqui de muita coisa, mas vamos começar então pelo início, né? O que é a construção com madeira? Quais elementos realmente fazem parte aqui, né? A gente estava falando CLT, glulam, wood frame. Vamos dar uma passada rápida aqui e explicar o que é o que para a gente poder começar a entender o que a gente tem no Brasil, né? Quem quer começar a explicar aí o que a gente pode falar para os nossos ouvintes? Então, acho que, como a gente estava falando agora há pouco, as construções com madeira, as construções em madeira, elas envolvem realmente tecnologias diferentes, mas com a particularidade de você usar como matéria-prima a madeira estrutural, né? Que é a madeira que foi classificada e está preparada estruturalmente para aguentar aquela carga que foi dimensionada para aquela construção. Os principais sistemas que utilizam madeira na construção hoje são o wood frame, da qual a Imergum é um dos fabricantes, né? E o Leonardo pode explicar bem como funciona. E a madeira engenheirada, que a gente vem falando mais recentemente, que basicamente é composta por 2 elementos estruturais. As vigas laminadas coladas e o CLT, que são as placas coladas. Combinados, você consegue fazer as construções de pilar, viga e laje, né, com esses 2 elementos. Eles podem também ser compostos, né, Leonardo? Dá para fazer um mix de estrutura em mass timber, fechamento em wood frame e vice-versa. Acho que essa composição também é muito bacana, né? Exatamente. A dúvida até que eu tenho, Patrick, quando a gente fala do CLT com pregos, né, ou MLC com pregos, ele é uma derivação desses conceitos que são mais amplos ou ele entra numa classe diferente? Como que isso é? Como elemento estrutural, ele é a mesma coisa. A placa de CLT colada ou pregada, no final, continua sendo um CLT. Continua sendo um CLT. Tá. A diferença é que ou você usa adesivo para fazer a colagem ou você usa prego. Tem Sim. até o nailed, né? Tem o nailed e tem o de dowels, né? Que você pode usar cavilhas para fazer.
Então, mas no final, o elemento estrutural é o cross-laminated timber, a madeira laminada cruzada. Pode ser colada ou pregada ou usada cavilha. Isso também serve para o glulam, né, Martin? Certo, isso é verdade. Isso aqui já tem sido, a gente estava discutindo antes também, de que existem vários prédios aqui em Curitiba que foram feitas com vigas laminadas e pregadas, né? Qual o exemplo que você falou? No ginásio do Tarumã, por exemplo. Do Tarumã, perfeito. O mercado municipal. Isso. Isso acho em parte porque na época, na ausência dos adesivos, que tipicamente é usado, a gente tem que deixar bem claro que 99,9% do que é produzido no mundo dessas madeiras, esse mass timber também, como é o nome, né, das vigas laminadas e do CLT, são feitas com adesivos, né? Fazer uma pregação usando pregos realmente é uma exceção, mas é uma coisa que se usava muito no passado, pela ausência da tecnologia do adesivo estrutural, que é outro tipo de adesivo, não é uma cola PVAC, não é uma cola branca, é uma cola certificada, feita para a finalidade da colagem estrutural da madeira, né? Realmente, no mesmo tipo de adesivo, só aproveitando um pouquinho, a gente está falando de como esse material é composto, o adesivo, o mesmo adesivo pode ser usado para uma casa de um andar, como ela é certificada para ser um prédio de 40 andares também. Perfeito. Então, ele é um adesivo de alta performance, tem uma batelada de testes que são usadas para qualificar esse adesivo como tal, né? Normas que tem que ser Normas têm que ser seguidas, é bem estrito mesmo, sabe? Demora mais ou menos uns 2 anos para certificar esse tipo de adesivo, né? Então, e faz sentido, né? Porque realmente é uma colagem de vida e morte, no fundo, né? E a única coisa que junta, que faz com que esse elemento seja estrutural e desse tamanho, é o adesivo, né? O adesivo que faz acontecer, no fundo, né? Ou prego, né? Dependendo do tamanho do prédio, né? Então, E aí a gente tem o sistema wood frame, né, Leonardo, que é o que a Emergum é especialista. A gente teve aí, eles falaram do CLT, que é praticamente o painel utilizado, né, em lajes, principalmente, né? E parede estrutural, né? Parede estrutural, glulam, que são as vigas. Vigas ou pilares. Vigas ou pilares. E a gente tem o sistema wood frame, que realmente abrange todo uma composição de uma residência. Exato. O wood frame, até o nome completo dele é light wood frame, né? Então ele é uma construção mais leve e que, via de regra, para obras até 4 andares, nos Estados Unidos usa-se muito, né? Obras até 4 andares são feitas em wood frame. Por ele ter uma massa menor de madeira, ele acaba sendo, via de regra, mais barato do que uma parede em CLT, por exemplo, né? Que tem muito mais madeira. Mas eu gosto muito do que o Patrick comentou, né? A composição de todos esses elementos de forma racional é o que torna uma obra bacana, né? Porque não tem por que você fazer eventualmente uma casa térrea em CLT, certo? Se tiver algum apelo estético, alguma coisa que o cliente lá de fato queira uma casa em CLT por algum outro motivo. Mas do ponto de vista estrutural e racional, o wood frame cumpre absolutamente essa demanda, né? E tem um elemento que não foi citado, acho que é o LVL, né? Que são lâminas coladas e que tem uma função estrutural fantástica. Eu visitei obras já em que era uma obra inteira em CLT e tinha alguns poucos elementos em LVL que eram só pontos críticos que precisavam demandava de uma estrutura, de uma carga maior, aí o LVL entrava. Então, é a prova de que a composição desses elementos ela é bem interessante. Ou seja, resumindo, a madeira ela consegue prover soluções para cada uma todos os aspectos das possibilidades. Mais um caso, me permite, eu visitei um prédio que ele é 100% em madeira, inclusive o fosso do elevador. E aí a gente conversou com os bombeiros, é um prédio lá na Suécia. Por ele ser em CLT, foi possível que o fosso fosse em madeira e oferecesse a segurança que, via de regra, o concreto está lá para oferecer. Mas como o CLT tem uma propriedade que é benéfica para fins de fuga das pessoas, ou seja, ele vai queimando de fora para dentro, porém ele mantém a estrutura dele. Então o fosso do elevador estaria mantido, teria ali, não estaria sob risco, né? Mesmo as escadas, as próprias escadas, onde por onde as pessoas iam fugir, num caso de incêndio, não seria nem o elevador, estaria de certa forma protegido. E até aí entra
de fato, a previsibilidade da queima da madeira é o que faz com que ela seja um material previsível, é uma madeira engenheirada nesse sentido, que estávamos discutindo antes também. O que faz com que a madeira seja engenheirada? Né? Que ela é previsível, ela é normatizada, ela é padronizada como qualquer outro material, ou seja, não é simplesmente entrar em uma serraria, levar o lote inteiro, uma bica corrida, por exemplo, certo? E achar que tudo aquilo lá pode ser realmente usado para a finalidade estrutural, né? Normalmente ela teria que ser classificada, não é? E é o que muitas companhias fora do Brasil fazem isso, algumas poucas no Brasil também fazem, mas fazem. Eu acho que isso é importante, que essa conscientização já existe também. E uma vez que ela é classificada, aí nós sabemos já o que a gente está fazendo, aonde a gente coloca a madeira, em qual lugar de uma viga a gente coloca uma madeira, qual classe a gente coloca, para ter um comportamento previsível, né? Inclusive o fogo também, certo? A gente sabe exatamente qual a velocidade da queima da combustão daquela matéria-prima, né? Eu diria que junto com o adesivo, né, Martin, essa questão da classificação mecânica da madeira é que foi o grande divisor de águas, né? É a grande revolução para a questão da madeira agora poder avançar em construções maiores. Até o wood frame, que é usado principalmente nos Estados Unidos, para construções unifamiliares ou 2, 3 pavimentos, você consegue usar a madeira com uma certa classificação visual, mas não necessariamente uma classificação mecânica. Com a classificação mecânica, passando 100% das tábuas que saem na serraria por um classificador que vai te dizer exatamente qual é a densidade, qual é o módulo de elasticidade, qual é o módulo de ruptura daquela peça, e classifica ela em classes diferentes, usando o adesivo correto, estrutural, quando você cola peças da mesma classe, o seu elemento final tem aquela classe. Isso. E era isso que o engenheiro civil precisava para poder começar a calcular estruturalmente prédios em madeira. Então ele fazia o cálculo com concreto, ele sabe exatamente qual é a dureza do concreto. Faz com aço, ele sabe. Da madeira não sabia, porque é um material heterogêneo. Você tira tábuas da mesma árvore e você vai ter resultados diferentes. Com essa classificação, não. E agora a madeira consegue ocupar esse espaço de subir mais andares, de ter áreas maiores, ter vãos maiores, né? Por essa classificação justamente. Deixa ela previsível e ela se torna um material construtivo como os outros, né? É a alegria do calculista, né? É a alegria do calculista. Isso então, mesmo. É isso. A tecnologia que permitiu tudo isso. A gente estava comentando que essa construção agora com madeira é quase que uma volta ao passado, né? A gente tem inúmeras construções milenares pelo mundo que foram feitas, mas agora com toda essa tecnologia de máquina, de adesivo, de construção, cálculo, hoje a gente tem como afirmar que a madeira realmente pode ser utilizada em praticamente tudo, né? Com certeza. Acho que ficava preso na construção, a madeira era muito utilizada, mas ela ficava presa do tamanho máximo de peças que você podia tirar de uma árvore, né? Pois é. Porque a madeira era maciça. Como tinha abundância de florestas e de madeiras folhosas de grande densidade, você conseguia usar muito. Mas você usava uma peça que estava limitada àquele tamanho de árvore. Com os novos plantios, com as árvores menores, mas com crescimento muito mais rápido, agora a gente consegue aplicar engenharia nessa madeira e voltar a fazer peças grandes, mas sem precisar ter uma árvore grande, né? Você parte de florestas plantadas, não mais de floresta nativa. E grande é grande mesmo. Então, eu lembro a gente fazendo vigas curvas, assim, acho que era na Áustria, de 50 metros, sabe? É algo impressionante você ver. Vigas de uma altura de, eu lembro, medindo 3,30 metros, a viga mais alta, sabe? Imagina, uma pilha de lamelas uma em cima da outra. É uma coisa fenomenal de você ver, né? Aí você entende os vãos que você pode cobrir com aquilo, né? Que são, na verdade, são muitos metros, né? Eu vejo que você falou de uma retomada, né, do passado para a utilização da madeira. Eu vejo que hoje ela volta dentro de um cenário mundial de ESG que entra como uma luva, né? Sim. Porque tanto do ponto de vista social, às vezes a gente fica perguntando, poxa, o que uma indústria de construção civil pode contribuir nisso? Eu vejo que o aspecto social é perfeito, porque a gente tira muitas vezes aquela mão de obra tradicional de construção civil
Às vezes o cidadão que aprendeu com o pai, com o avô, e nada contra, sabe? Mas essa pessoa está ficando cada vez mais escassa no mercado. E via de regra, essa pessoa não tem lá uma qualificação, né? Ela teve ali um aprendizado empírico ali, né? Trabalhando mesmo, que foi aprendendo. E quando a gente pega essa pessoa, eu vejo isso lá no Imergrum, quando a gente tem essa pessoa que eventualmente estaria na construção civil tradicional, embaixo de sol e chuva, e ela está dentro de uma indústria trabalhando, né, numa situação com EPI uniformizado, sem se sujar, né, isso para as pessoas é satisfatório. Então, assim, há de fato um ganho social, assim, uma melhoria de vida para essas pessoas é super perceptível. O nosso turnover é baixíssimo, e muito em conta disso, né? A gente vê que são pessoas que precisam ter uma qualificação maior, porque elas estão operando máquinas, e mesmo as pessoas de obra, as pessoas que vão para a montagem do frame, ela tem que passar por uma qualificação, um treinamento. Consequentemente, elas ganham melhor, né? Então ela traz uma condição para a família diferenciada. Então esse aspecto social eu vejo que a construção industrializada ela se destaca de uma construção convencional. É óbvio, a construção convencional ela está avançando, ela tem tecnologias, né? Está com muito software aplicado, então está fazendo a parte dela, mas a madeira, junto a essa parte social, aí a ambiental não precisa falar, né? Está no DNA dela. Até esses dias a gente estava revisando a missão, visão e valores da nossa empresa, e o pessoal estava sempre batendo, e não, tem que falar que é sustentável, Eu falei, gente, mas para mim é meio que um pleonasmo, porque construção em madeira já é sustentável por si só, né? Porque a gente está falando de florestas plantadas, é o único bem renovável da construção civil, é a madeira, porque você planta, espera crescer, corta, planta de novo. E ela está sequestrando carbono, e a partir do momento que você leva essa árvore, que você transformou num elemento para construção, que sequestrou carbono, e põe numa casa, num edifício, numa obra, ela vai ficar por 100 anos aprisionada ali dentro. Então isso que elemento na construção que provê isso? Se a gente pegar os dados do concreto, a quantia de emissão de CO2, né, os fornos de 1.500 graus, versus um material que é a principal matéria-prima das construções que a gente está falando, que está sequestrando e aprisionando. Então, levar isso, eu acho que para a comunidade, né, para as pessoas, eu sempre falo o seguinte: eu hoje não tenho ainda uma percepção de fato de que as pessoas paguem por algo que seja sustentável, porque via de regra isso é mais caro. São poucos caros. Então tem uma conscientização ambiental que está começando a acontecer, especialmente no norte da Europa, né, em que o nível do mar ali está superando o nível das cidades. Mas isso daí eu vejo que é uma coisa que começa a fazer sentido. Assim, uma tendência, por isso que a gente está até focando esse episódio sobre isso, porque não se fala em outra coisa no mundo da madeira, né? Mas, bom, a gente está claro aqui que nós gostamos demais de madeira. Então, né, tirando a nossa bandeira aqui, que é a madeira, levando para um consumidor, qual que é a vantagem dele construir com madeira hoje? Alguém que quer realmente construir, fala, não, eu quero, me preocupo, né, com o meio ambiente, quero fazer minha casa em madeira. Qual que é a vantagem dele hoje para fazer uma casa em wood frame do que no modelo convencional, por exemplo? Eu olho para o lado da solução, né? Eu vejo que assim, o consumidor de forma ampla, né? Nós temos tanto o morador de uma casa, mas a gente tem que olhar, quando fala em consumidor, para o construtor também. O construtor ele é um consumidor do sistema construtivo. As incorporadoras. Quando a gente olha para o morador, eu já tentei várias vezes vender casa em wood frame, isso não vende. O que vende é a solução, ou seja, um orçamento que tem que não tem uma variação, um prazo de entrega mais rápido, a gente tem ganhos térmico-acústicos de uma construção dessa. E aí eu vejo que assim, aí olhando para a pessoa jurídica, né, para o construtor ou para o próprio governo, né, para situações de mercado, tem alguns cases que eu acho bem interessante citar, que é um exemplo que até estava comentando com vocês antes. Na Suécia eu visitei uma região que era desabitada, era sobre era uma região plana, né, e por baixo dela passa uma via de carros subterrânea. E aí tinha um projeto lá que eles queriam adensar com prédios, e o único projeto que viabilizou mais do que 5 andares foi projetos em wood frame. Porque o wood frame era nisso, com CLT e tal, por causa do peso. Então, veja, pro construtor, né, para o incorporador que estava lá estudando a viabilidade do projeto,
ele construía ou 5 prédios de alvenaria ou 10 de madeira, uma construção que usa madeira, é o dobro, né, de unidades, então, de metro quadrado que está sendo construído. Tem um outro caso bem legal também, que eu visitei na Suécia, de retrofit. Então, era uma área industrial antiga, que tinha prédios em alvenaria de 2 andares, e o governo lá da cidade queria desenvolver essa área, porém, para desenvolver, as incorporadoras precisariam de metro quadrado para poder vender, né, e ter lá o lucro deles. E, mais uma vez, eles ganharam lá um potencial construtivo para ampliar a área quadrada desses prédios. Eles construíram sobre esses prédios de 2 andares, eles construíram estruturas em MLC com wood frame e SLT, sempre procurando juntar essas tecnologias. E, mais uma vez, era um prédio que ou seria demolido, mas que ele foi reaproveitado, fica lindo, fica super bonito, né, porque ele usa uma estrutura antiga, preservada ali, e em cima uma estrutura mais moderna com madeira. Então, eu vejo que levando essas soluções para o mercado, para as incorporadoras, para o próprio poder público, a gente tem muita vantagem, né? Do ponto de vista de velocidade, de soluções por conta de peso, a questão ambiental que eu comentei. Então, às vezes a gente se desapegar àquela coisa de que não, a madeira tem que ser sustentável, você vai preservar o ambiente. Beleza, mas a solução de verdade... na prática também. Na prática, como que a gente sente isso? A gente tem uma série de exemplos aí que fazem todo sentido. E aí, o ponto de vista de quem está comprando faz sentido, porque ela vê que pode ter um ganho, de fato, ali no ponto de vista financeiro, inclusive. Né? As grandes construtoras, incorporadoras, né, elas precisam aprender a fazer a conta de forma diferente para poder comparar os materiais. Né? Porque a madeira em si, apesar de ter uma melhor relação de peso-resistência, ou seja, as estruturas são mais leves, né? Você consegue usar uma fundação muito mais barata porque o prédio vai ser mais leve. Apesar de tudo isso, metro cúbico por metro cúbico de material, a madeira é mais cara, né? Por toda essa preparação que ela tem que ter previamente. Mas a conta não pode ser aí. A conta precisa ser do fluxo todo da obra, né? E do material e das soluções que ele traz. Então, todos os sistemas que a gente citou aqui, que usam madeira, todos são industrializados. Ou seja, você dá parte de um canteiro de obras que não é aquele tradicional que a gente está acostumado a ver, que está lá montando forma, que está batendo massa na obra. Né? Então, tudo isso está sendo feito, preparado previamente numa indústria. Os elementos, seja o wood frame, seja o CLT, seja o glulam, estão sendo preparados. Eles foram dimensionados e foram calculados previamente para tirar o melhor desempenho de cada material, né, para você usar o mínimo possível. Depois de industrializar, você vai ter uma obra, um período de montagem muito rápido, que as peças chegam com prontas. Casa normal. Comparado, acho que quanto menor a escala da construção, menor a diferença. Mas mesmo numa casa unifamiliar, tenho certeza que o wood frame monta em 1/3 do tempo do que monta uma casa normal. Como referência, a gente fez uma casa agora em São José dos Pinhais. Em 4 dias a gente estava colocando telhas a partir da fundação já pronta. E aí em 4 meses a gente entregou ela com móveis. Uma casa de 166 metros quadrados. Então é uma velocidade bastante superior a uma construção. Tinha uma do lado que tá até hoje lá e não terminou. Tem um caso muito, muito legal, um exemplo muito bacana aqui no Brasil, que é com o wood frame, que são os prédios que foram feitos em São Sebastião, né, no Rio de Janeiro, depois daquela tragédia que teve os deslizamentos. Em São Paulo, precisava ser feita uma construção rápida, né? E uma empresa aqui de Curitiba, que faz wood frame, construiu, eu não lembro agora quantas unidades habitacionais, mas foram 600 unidades habitacionais, alguma coisa por aí, construída em questão de 3-4 meses, né? Então, realmente, é uma velocidade muito rápida, porque o material chega praticamente pronto na obra para ser montado e composto. Então, isso precisa entrar na conta. Então, você tem que pôr a velocidade, você tem que pôr um canteiro de obra sem desperdício, você tem uma mão de obra mais qualificada, mais seguro para trabalhar. Como foi feito um planejamento prévio, então você já sabe quais vão ser os materiais que vão ser utilizados para fazer o revestimento, para fazer toda a interligação dos outros sistemas, a parte elétrica, hidráulica. Você já tem soluções de fachada diferenciadas. Então, quando você põe tudo isso na conta, a madeira ela já é muito competitiva com relação ao custo, né? E, além disso, você tem toda a parte de desempenho. Então, o desempenho térmico e acústico, você vai economizar em ar-condicionado, vai economizar em isolamento entre
entre apartamentos. Você tem a questão do fogo, que o Martin citou, que é extremamente importante. Todo mundo fica preocupado, mas a madeira é um material combustível. Pois é. É verdade, não tem como negar. Mas ela tem uma previsibilidade. Então tem essas vantagens, todas vão se somando. E isso tem que ser levado em consideração na hora de construir madeira. E tem mais um ponto que é tão legal, que é o que chama de biofilia, né? É a sensação... Está muito na moda gente, essa palavra. Mas ela é de fato. Eu lembro, e ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Olha, eu lembro de um estudo que, na época eu trabalhava com piso engenheirado, sabe? O pessoal faz aqui em Curitiba também. Você conhece, né, Patrick? Conheço. Então, foi feito um estudo na Áustria. Eu lembro direitinho, porque esse aqui foi um jornal bem científico mesmo, né? E colocaram crianças numa sala de aula comum, crianças pequenas, né, de 6, 7 anos, né? kindergarten, né? Jardim de infância. Jardim de infância, isso. E colocaram um piso de madeira natural, né? E o batimento cardíaco realmente descia 10 batimentos por minuto entre as duas salas. E, obviamente, a favor da madeira, né? Isso é mensurável, né? E essa sensação de bem-estar que todos nós temos quando a gente entra numa sala que é de alguma forma revestido de madeira, a gente sente é algo único, né? E isso traz, assim, ao longo da nossa vida, não é uma coisa que é mensurável em reais, mas é muito importante, né? Só para complementar, sequestro de carbono, mais ou menos 1 tonelada por cúbico sequestrado, né? Esse é mais ou menos nessa faixa. Sequestrado sim, né? Mas a conta mais próxima depois de armazenada é 1/3, né? Porque você gasta parte desse carbono que você capturou, você gasta no processo produtivo, né? Mas ainda assim, é o único balanço positivo. Sequestrador, né? É o único balanço positivo. O concreto, assim, é tipo 8 vezes, né? Uma coisa louca. Negativo. Negativo. Fundamento, a gente está falando fundação na faixa de 6 vezes mais leve, né? O número mais redondo, importante, né? que vale a pena gravar, né? 1/3 de todos os gases de efeito estufa emitidos no mundo vem da construção civil. Exatamente. Então, isso mesmo. A gente fala tanto em substituir a matriz dos carros, né? Do combustível fóssil para elétrico, e isso é importante, mas 1/3 vem da construção civil. E aí, como o Leonardo falou, o único material renovável é a madeira, que pode trazer esse benefício para cá, né, que vem do material, vem da industrialização, vem do uso, vem do armazenamento por longo prazo. Porque a madeira, ela também, apesar de ser renovável, e sem comparar nenhum setor, mas quando você vai para o setor de papel, por exemplo, o ciclo é muito curto. Você plantou a floresta, você cortou, você fez o papel, você usou o papel e ele voltou para ser degradado. Então o ciclo do carbono é curto, mas na construção civil o ciclo é 100 anos. Né? Então você realmente... Engraçado falar do papel. Na minha assinatura de e-mail, geralmente as pessoas colocam evite, impressão, né? A minha assinatura de e-mail lá, pode imprimir, porque esse papel que você vai usar é de fonte renovável, você está contribuindo com a economia, né? Não, e está contribuindo com o meio ambiente, afinal de contas, você está... E tem um lema que o pessoal fala em inglês, mas ele não traduz muito bem em português. You can't grow concrete, né? Você não pode criar o concreto, mas a madeira sim, né? Então isso já é um contraponto bom, né? Mas é um sistema tem muita coisa boa, né? A gente só está falando coisa boa aqui. Não tem nada ruim para a gente falar qual que é o desafio da indústria, né? A gente está falando aqui todas essas vantagens, mas o que existe mesmo hoje aí? O que é possível a gente falar? Porque uma das dificuldades da madeira é questão de escala. Se a gente mudar tudo para madeira hoje, não é possível atender, não tem indústria, não tem floresta. Então, quais são os desafios aqui? Primeiro, questão da indústria, Martin, você que está aí por dentro, né, direto aí com várias indústrias, falando com as pessoas, o que é possível produzir no Brasil hoje em termos de wood frame, madeira engenheirada no geral? O que é possível produzir? Qual a capacidade que tem hoje no Brasil de fábrica? Dá para contar nos dedos quantas fábricas a gente tem deve hoje, ter umas 10 hoje, entre pequenas, médias e grandes. Das grandes, eu vou dizer assim, deve ter umas 2 realmente que são grandes, eu diria que umas 2 médias e muitos pequenos. E tem muitos cogumelos, eu vou dizer assim, cogumelo que sai do piso da floresta, sabe? Porque, né? Eu vou dizer que, sem brincadeira, gente, cada 3, máximo 4 semanas
tem um tem um novo cara que vem para mim falar, como a gente quer fazer uma fábrica, como é que faz? Uma prensa aqui, e a gente, o interesse é muito grande, eu vou dizer, sabe? Então, isso é muito legal, porque já tem gente que está realmente alerta a isso, né? Mas eu acho que o principal desafio, no meu ponto de vista, tem alguns, né? Eles chamam disso como se chama? A parte cultural mesmo. As barreiras culturais do brasileiro de aceitar a madeira pelas razões que a gente conhece, que os xilófagos atacam, madeira queima, madeira apodrece, certo? Então todos esses são assuntos que eu sei que foram abordados e a gente aborda muito fortemente também. A gente tem sempre tem um bom contra-argumento, né, contra cada uma dessas cientificamente comprovado, né? Cientificamente comprovado, certo? Mas então, acho que a questão da barreira é interessante, porque somando a essas que você falou, né, no Brasil o conceito de casa de madeira ele ficou subjugado a construções de baixo padrão, a casas de pessoas tá associada à pobreza, mata junto, né? Aquela casa de madeira. Então a gente precisa desmistificar isso. É um outro sistema, apesar do matéria-prima ser a mesma, ele não tem a ver com isso, tem nada a ver, né? Mas também tem uma tarefa que a gente precisa fazer como empresas, academia, profissionais da área, que é também cada vez mais tropicalizar esses produtos, né? Sim. Porque eles estão chegando no Brasil nos últimos 3, 4, 5 anos, mais forte, estão no mundo há 15, há 20, né? Nessa tecnologia do mass timber. Então eles já solucionaram questões na Europa e nos Estados Unidos que a gente ainda tem que solucionar melhor no Brasil, né? A gente foi em alguns modelos, a gente foi na segurança total, na questão de preservação contra apodrecimento, animais xilófagos, a gente encontrou soluções de tratamento em autoclave, questão do fogo, tem retardantes de fogo, tem revestimentos para conseguir atingir os tempos de fuga necessários, né? Mas ainda tem muita coisa que é particular dos países mais tropicais, como você estava citando, né, Leonardo, da questão da umidificação das paredes, questão do cupim. A gente tem cupins aqui que são mais selvagens do que qualquer outro lugar no mundo, né? Então, a gente precisa garantir que a madeira esteja preservada contra a umidade externa, a gente precisa garantir que a madeira esteja bem protegida, a gente tem que achar soluções de revestimento externo, a gente precisa achar soluções de construção mesmo, porque a gente não tem o mesmo conceito. Quando faz uma parede de alvenaria, como é que faz para passar os cabos, né? Faz o cortezinho, depois passa a tubulação, passa cabo. No wood frame faz interno na parede. No mass timber, normalmente você não vai furar mais a parede. Então você fez uma parede de CLT ou uma laje de CLT, você vai ter que ou fazer um shaft para passar aquela tubulação toda por um shaft só, ou vai ter que fazer para dentro da parede um isolamento e aí passar no isolamento, que são sistemas que no Brasil não são tão desenvolvidos como eles são lá fora. Então, algumas soluções a gente precisa entregar para o mercado ainda. Aprender ainda. E é interessante também, é interessante, você falou os problemas que a gente tem nos trópicos, eu vou dizer, ao sul do Equador, tá? Os nossos, e isso é interessante, porque eu realmente tento manter contato com o pessoal da África do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia, especialmente da Austrália. Eles têm problemas que são muito similares aos nossos e também tem uma indústria mais ou menos desenvolvida como a nossa. Alguns um pouquinho mais avançados, como a Austrália. Já a África do Sul, eles estão mais ou menos como nós aqui agora, né? E também estão procurando essas coisas. Então, acho que deve ter muito mais intercâmbio entre nós, às vezes, do que com o pessoal do Hemisfério Norte, que, por exemplo, não tem esse problema com os cupins, né? Obviamente, né? E a gente tem que acertar esse detalhe ainda com mais, eu vou dizer, com mais afinco, né? Mas o sistema aí, wood frame, até vocês lá da Emergum, né? Ano passado a gente teve já a aprovação de uma normativa, então esse sistema, todas essas regras já estão começando a valer, a gente já tem uma direção aí, né? Exatamente. Antes da norma, cada empresa que quisesse obter financiamento, especialmente da Caixa Econômica, que é a maior financiadora aí de moradias, ela exigia um documento que se chama DATEC, que cada empresa, cada CNPJ precisaria ter o seu. Com o advento da norma, qualquer construtor que siga a norma estaria habilitado a financiar essa construção que venha a ser feita.
Então a norma sim é um transformador de mercado aí. Eu acredito que a tendência assim, é de fato expandir, e isso a gente já começa a perceber, sabe? As demandas que a gente começa a ter, até mesmo a Imergrum, ela fornece madeira tratada para quem usa para fazer construções em madeira, então isso a gente já vem sentindo. Se me permite, até em relação à questão cultural ainda, né, que a gente estava conversando aqui, eu vejo que eu volto naquela questão do consumidor, né, a pessoa que vai morar numa casa, se ela for comprar uma casa e construir, ela até questiona o sistema, ela quer entender. A partir do momento que você tem uma casa pronta, a pessoa quer saber quanto custa, onde ela está e se atende o que ela espera, né? O sistema construtivo ele é relevante, mas muitas vezes ele precisaria ser colocado em segundo plano. Ele tem que vir como uma consequência das vantagens que ele traz, né? Que são todas essas que a gente falou, de precisão, de ter uma certeza técnica de que não vai ter cupim, então a velocidade, né? O aconchego, as questões de biofilia que você falou, isso tudo só é possível porque a construção é em madeira. Perfeito. Né? E não é a construção em madeira, você vai comprar porque ela tem isso. A pessoa já fica com receio, especialmente no Brasil, né? É muito por conta do apego cultural, né? De que casa de madeira era aquela casa de tábua do interior, mas que, ótimo, tem casas aí com mais de 50 anos, estão de pé, e são de pinheiro, não tinha tratamento e não caíram, né? Deram sorte de não pegar cupim, né? E a manutenção, né, da casa que a gente estava falando também é muito mais simples, né? Sim. Você consegue fazer uma obra dentro de casa, isso aí hoje, qualquer programa de TV aí que a gente assiste fora do país, o cara faz uma mudança dentro de casa rapidíssimo, né? Isso graças ao wood frame, esse sistema. De concreto, né? Qualquer um que fez obra hoje sabe o pesadelo que é derrubar uma parede, né? E o wood frame, na verdade, a estrutura de madeira, mas na verdade, se você realmente vai olhar quantos materiais entram numa casa de wood frame, é incrível, é um grande híbrido, né? Tem chapas de gesso, chapa cimentícia, tem um isolamento térmico, tem uma membrana, nossa, vai afora. Realmente, acho que é difícil você encontrar um tipo de construção entre tantos materiais diferentes, de fato. Metal, nossa, entra tudo, né? Então, isso é o... Eu não sei se você se lembra da casa do Tobias, na época lá você entra naquela casa, é uma casa que tem aqui em Santa Felicidade, né? Uma das primeiras que teve aqui em Curitiba na época. Ninguém acreditava que aquela era uma casa de wood frame, se lembra? Ninguém acreditava mesmo, né? Mas um a padrão. Minha casa é em wood frame, e eu já fiz teste com várias pessoas. Eu peço para eles entrarem no condomínio, eu não falo qual que é a minha casa e peço para adivinharem. Ninguém adivinha. Não tem como saber. Não tem como saber. E assim, muitas vezes o conceito, a questão cultural é tão pesada que a pessoa ela tem certeza que quando fala em wood frame, a casa é uma casa de madeira e na mente deles está que é aquela casa de tábua. Eles falam, mas a madeira vai ficar aparente? Como é que é? Eu vou saber que a casa é de madeira? E até mesmo o regulamento, eu diria que de 100% acho que dos condomínios da cidade, proíbe casa em madeira. Sim, verdade. A gente construiu algumas casas já em condomínios, tranquilamente explicável, a pessoa entende na hora. A gente fala, olha, a casa usa madeira, ela é composta na sua maior parte por madeira, mas ela não tem a aparência de uma casa de madeira, porque eles não querem que seja aquela casa de tábua. Mas para ver como tem esse peso que muitas vezes prejudica. Mas hoje eu não olho mais para isso, sabe? É questão de tirar foco, sabe? É levar a solução. Eu bato muito nessa palavra. Solução, ela é grande. Tem muitas soluções e se a gente focar nesse aspecto positivo da solução, essa questão cultural, ela está superada. E tem a palavra... Desculpe. Tem a palavra-chave, que é off-site e on-site. Essa solução do on-site, porque muita gente não entende realmente que isso aqui é feito numa fábrica, como você estava falando antes, Patrick. Isso é algo revolucionário e que, na verdade, assim, para o Brasil, na verdade, né? Porque que outros tipos de construção tem que hoje você consegue produzir 100% dos elementos dentro de uma fábrica e levar o canteiro de obras e somente montar. E é isso que você faz. Você monta com mass timber, com madeira engenheirada, é um Lego. Literalmente, é 4 meses, tipicamente né? compara com Lego, né? E é rápido. Inclusive, a madeira já vem toda usinada para receber os conectores.
Então os conectores metálicos já estão lá prontos para receber a madeira. É simplesmente feito um rosqueamento, antes de mais nada. E, inclusive, assim, é que é pouco usado. A gente não usa isso aí no Brasil, mas tem as barras existem barras rosqueadas, coladas já na viga, que você simplesmente vem e instala ela já. Entende? Então, isso é maravilhoso, porque você economiza um tempão fazendo esse tipo de coisa, permitindo esses tempos malucos de rápidos, assim, que é pelo off-site, né? Que é permitido. Vocês conhecem outro sistema que faz isso dessa forma? Trazer tão rápido assim, direto ao canteiro. Que leve as paredes? Ao canteiro de obra já assim, plac, coloca já direto. Existem alguns, CIP, né? Você tem o próprio tem o CIP, né? Tem o CIP. Tem o CIP, tem o steel frame, né? Tem o steel frame também. Você consegue já a ter mesma ideia. parte feito offset. Mas não é o tradicional. Não é mesmo esses no Brasil também não são muito utilizados ainda. Né? Então, essa barreira do material industrializado não é só contra a madeira. Sim. Contra no sentido de não atinge só a madeira. E isso vai ser quando essa barreira for quebrada, vai favorecer todos eles. Isso. Porque a mão de obra, né, para a construção civil, como o Leonardo falou, está cada vez mais escassa. Então, os sistemas construtivos industrializados, eles vão ter que ser cada vez mais utilizados. Sim. Sejam em steel frame, sejam em concreto pré-moldado, sejam em wood frame, sejam em mass timber, seja em aço, né? Vai ter que cada vez mais ter. E aí, todos eles vão entrar juntos. E a madeira vai trazer as suas vantagens para esse e só complementando mercado. Esse pensamento, também na área de wood frame existe uma empresa também conhecida em São Paulo, né, que está fazendo, a gente perguntou um pouquinho do preço e a solução. Eles estão fazendo casas populares dessa forma, ao ritmo de 5 casas por dia, sabe? Exato. Super interessante. São casas de 55 metros, casas dignas também. Novamente, você entra, você não imagina que está dentro de uma casa de wood frame, sabe? E é impressionante isso, né? E é uma casa, minha vida, né? desse programa, entendeu? Então, ela é pagável, ela é bem feita também, sabe? Isso mostra a versatilidade da madeira. Exatamente. Né? Ela pode atender vários mercados, desde o mercado de casa popular, para ajudar no déficit habitacional que o Brasil tem, que é enorme, né? Você produzir casas rápidas e de alto desempenho, porque não é uma casa de baixo padrão. Não é um barraco, não é monta de madeira. E você pode atender grandes incorporadoras que querem fazer obras grandes, sejam prédios de escritório, sejam prédios habitacionais, sejam obras institucionais, né, sejam obras públicas como museus, escolas, hospitais né? A madeira tem características importantes para hospitais. E aí entra uma pequena diferença para a questão do wood frame. Nesse tipo de obra, quando você fala em madeira engenheirada, no CLT, no Glulan, normalmente quem está patrocinando aquela construção, ou quem está executando aquela construção, quer que a madeira fique aparente. Sim. E não escondida. Isso. Né? Porque você está mostrando grandes pilares de madeira, você está mostrando paredes de CLT, lajes em madeira aparente. Né? E em muitos casos é possível deixar aparente a parte interna, né? Nunca externa, porque a madeira precisa estar protegida contra as intempéries. E é onde não dá para ser aparente, por uma questão de normalização de tempo de fogo, por exemplo, ou por uma questão quando é um hospital, por exemplo, né, que tem umas áreas que você não vai poder deixar madeira porque ela é porosa, então tem que revestir. Existem revestimentos hoje que você fecha e ela fica ali, né, como um material estrutural, como seria se fosse uma parede de concreto ou de tijolo que depois você vai cobrir. Mas a madeira está sendo cada vez mais explorada como material aparente. Sim. Porque ela, além da biofilia, tem a questão estética. Os arquitetos cada vez mais têm projetado em madeira porque ela traz uma liberdade de projetos que outros materiais não trazem. E traz uma beleza depois no final que outros materiais também não trazem. É uma plasticidade, né? Ela é muito plástica, muito flexível. Existe inclusive hoje CLT curvo, né? O CLT curvo, que você faz literalmente um cano mesmo, né? E acho que o próximo nível vai ser fazer ele triplanar, entende? Já tem gente pensando nisso também. Eu acho isso maravilhoso, porque aí que ela vem à tona mesmo, sai daquela
bidimensionalidade que a gente vê, por exemplo, numa mesa como um CLT desses, para uma coisa muito mais tridimensional, sabe? Como o Glulan já faz, né? Como o Glulan já faz, com vigas curvas, tem vigas curvas e espirais, né? Tem vigas curvas e espirais que saem do eixo também. Cara, é um desafio para quem está fazendo essas vigas hoje. Tem alguns especialistas no mundo que fazem. É uma obra de arte, na verdade, né? Isso junto com uma iluminação bem feita, nossa, né? Não é? Mas acho que falta no Brasil, né, para a gente começar a crescer nessa área das construções em madeira. Como o Martin falou, as indústrias estão aí, já são mais de 10, com certeza. Já existe capacidade ociosa, a gente poderia estar produzindo mais, precisa vir a demanda. Isso. Né? O mercado precisa começar a comprar. Uma coisa que aconteceu muito nos países que começaram com essa tecnologia, e ainda acontece, é parte do fomento governamental. Né? Ter leis de incentivo às construções em madeira, você ter políticas públicas que incentivem o uso da madeira, começando por obras governamentais, institucionais. Como a França, por exemplo, já lançou que 30% das novas obras governamentais precisam ser em madeira, como a Inglaterra já colocou, a Holanda já colocou, a Suécia já colocou. Então, os concursos também para arquitetos. Exato. Então, o governo começa a puxar, né? Porque ele sabe que é um sistema construtivo que vai favorecer o país como um todo. Além de todas as vantagens que a gente colocou aqui, a questão ambiental, a questão de solução renovável. Então, os governos começam investindo. E aí eles quebram a barreira, porque o Brasil hoje está nesse momento. Falta uma obra icônica, faltam 2, 3 obras grandes para que esse mercado deslanche, para que todo mundo perceba, puxa, realmente é possível, realmente está aqui no Brasil acontecendo. Aqui em Curitiba, em São Paulo, a gente já tem obras, né, construídas em madeira. 2 pavimentos, 3 pavimentos, 4 pavimentos, mas elas estão muito espalhadas, são pequenas e algumas recebem publicidade, outras não. Mas faltam obras maiores. E o governo pode ter um papel importante nisso, né? De poder fomentar essas novas construções. Legal. Foi o McDonald's agora em São Paulo também, né? Que faz um ano mais ou menos que inauguraram, né? Na Avenida Paulista. Foi um desbunde internacional isso aí, né? Assim, pelo fato de ter sido uma grande corporação como o McDonald's, né? Fazendo isso num grande lugar como São Paulo também, né? Então, isso colocou muito assim na vista do pessoal, isso aí, né? Muito interessante a gente ter essas obras aí que chamam a atenção, né? Mas eu acho que essa parte ali, a normativa que você citou aí, Leonardo, permite a Caixa Econômica financiar. Isso aí já é um grande salto, né? E também o que a gente pode citar aqui, o governo do Paraná agora, lá em Guarapuava, tem, né? Você até faz parte lá, Patrick, desse estudo que está não só fomentando essa parte da construção, mas principalmente os profissionais também, né? Que é o que está faltando hoje aí no mercado, pessoas que entendam desse sistema, né? O governo do Paraná, ele realmente está tentando puxar essa agenda, né? O Paraná é o maior plantador hoje no Brasil de pinos, né? Que é a principal matéria-prima para todos os sistemas construtivos, nesse momento. Tem potencial industrial, já tem indústrias da madeira, já tem uma cadeia formada, é uma parte importante do PIB do Paraná. E agora, através de movimentos, né, puxados pela FIEP, aqui, da Federação das Indústrias do Paraná, puxados pelo NAP em Guarapuava, que é o novo arranjo de pesquisa e inovação. Então, são polos que estão agora efetivamente tentando fomentar essa questão das construções em madeira, por canais diferentes. Então, um canal específico para tratar formação de mão de obra. Então, a gente precisa efetivamente formar profissionais na cadeia toda, desde do profissional da floresta, que comece a olhar para uma silvicultura voltada para a madeira estrutural, passando pelos engenheiros, os arquitetos, montadores de obra, pessoal para as indústrias, né? Para trabalhar nas construtoras. Então, essa formação, acadêmicos, né? Para que a gente possa cada vez mais incorporar nos currículos escolares essa disciplina dos cálculos em madeira. Então, tem uma frente forte na formação de pessoas, tem uma frente muito forte na parte de pesquisa e desenvolvimento, que é essa questão da gente cada vez mais desenvolver a tecnologia. A madeira, ela já está num patamar de industrialização e de tecnologia implantada, mas tem muita coisa para vir, que a gente precisa buscar, como o Martin disse, em países mais parecidos conosco,
né? A gente importou até agora essa tecnologia, principalmente da Europa, Canadá, que veio com a conífera, que veio com os adesivos estruturais, mas tem muito aprendizado que a gente pode trazer e muita coisa que a gente pode já começar a desenvolver no Brasil, de soluções construtivas, né? Um canal específico para promover e um canal de políticas públicas, que está trabalhando frente ao governo do Estado, junto com deputados, junto com as indústrias, junto com a academia, em como a gente pode garantir para o público, né, que obras feitas em madeira vão trazer aquele desempenho que está sendo esperado, né? Demonstrar que a madeira cada vez mais tem um lugar importante, seja através do fomento de concursos, seja através do fomento de obras públicas, seja através, o Paraná está com um programa muito interessante de descarbonização do Estado, então a madeira é fundamental nesse programa. Então, como é que a construção civil pode ajudar nessa questão do plano de descarbonização, através de alguns projetos de lei que já estão tramitando. Então, o movimento está muito bacana, está muito favorável. E todas as indústrias que a gente sabe que estão nesse setor hoje fazem parte desse movimento. Então, está tudo aí, né? E a gente precisa agora mostrar isso para fora, fazer isso virar demanda, né? E aí é que entra muito o papel do Estado, mas também o papel nosso como profissionais da indústria de explicar tudo isso que a gente está falando aqui. Por isso é tão importante ter espaços como esse de vocês, onde a gente pode falar das vantagens da madeira, né, para públicos maiores, sair da nossa bolha, porque nenhum de nós aqui, nenhum de nós tem dúvida de que a madeira é um excelente material. Mas a gente não pode mais ficar falando só entre nós, a gente precisa falar para fora. Isso é uma crítica que eu tenho constantemente, né? Até mesmo para o pessoal da BINSE, eu falo pupo. A gente tem que parar de correr atrás do rabo, de falar de que a madeira é bacana, que é boa e que pode ser uma solução de várias coisas para nós mesmos. Ama madeira. Nós somos produtores, a gente já está tornando algumas empresas viáveis, empresas novas, mas e aí, quem que vai consumir isso? Eu sempre questiono isso, tanto que frequentemente a gente faz missões junto com a BINSE, FIEP, especialmente Europa, Estados Unidos. E nas viagens sempre são as mesmas pessoas, sabe? Sempre todo mundo que já adora madeira. A turma do compensado, a turma da madeira, do wood frame, do CLT. E eu falo, gente, a gente tem que colocar um construtor, tem que colocar o Sinduscom, tem que colocar a CEBIC. Aí ano passado... Que são bem fora da nossa bolha, né? Foi feita uma missão... Esse ano, né? Não, mas ano passado teve uma que daí eu fui. Tava o pessoal do Sinduscom, tinham construtores, eu falei... Maravilha, tanto que teve um depoimento depois da missão. Eu nem comentei sobre o que a gente visitou, o que deixou de fazer. Eu falei, olha, essa missão ela foi diferente porque a gente começou a levar a ponta consumidora, quem de fato vai disseminar. A gente está fazendo a nossa parte, resolvendo questões técnicas, trabalhando com políticas, né, aproximando do governo, trazendo empresas, né, investindo em empresas, está se preparando para atender a demanda. Mas a demanda ela tem que vir. A demanda é o divisor de águas. A demanda acontecendo, a gente vai ter mais fornecedores de outros materiais, vai ter os estudantes querendo aprender e também trazer novas soluções. Então, é um círculo que daí começa a se fechar. Eu fui numa feira nos Estados Unidos que era específico para construções a seco. E eu perguntava para o pessoal, poxa, esse material aqui é sensacional, eu queria importar, levar para o Brasil. Você tem um catálogo em sistema métrico? Eles, não tem. Não tinha nem um catálogo em sistema métrico. Você tem interesse em importar? Eles, não, nosso mercado já supre, estou bem aqui. E aqui no Brasil a gente tem uma deficiência, tem uma escassez de soluções, seja para fita de isolamento, tipos de membranas, fornecedores de parafuso, de prego, enfim. Condições em geral, né? Exato, a gente tem as soluções, mas assim, não é uma abundância. Então, tem a questão da concorrência, né? Quanto menos, tem uma escassez, consequentemente, o preço tende a ser menos regulado pelo mercado. Então, eu insisto muito na questão da demanda, né? Até nesse grupo da FIEP que a gente participa, eu estou no grupo de trabalho de marketing e comunicação, né? E eu falo, gente, o nosso grande desafio é levar isso para quem, de fato, está comprando construção. Então, a gente tem que parar de falar para nós mesmos, né? Vamos disseminar. E canais como o teu aí são fundamentais. E a demanda é o que vai também ajudar a gente a suprir
o material que a gente precisa com as florestas, né? Que nós estávamos falando antes. Sem a demanda dessas florestas que sejam à altura dos nossos edifícios que a gente está imaginando do futuro, né? Da sua madeira estrutural, a demanda que puxa e a demanda que incentiva o plantio dessas florestas necessárias. Mas não sei quanto tempo a gente ainda tem para falar sobre isso, mas é muito interessante, né? Valoriza, né? Como a gente estava comentando. Claro, valoriza a floresta como um todo, né? Porque ele vai esperar o tempo necessário para fornecer uma madeira estrutural que vai valer a pena o cara esperar, então vai valorizar muito. É muita vantagem mesmo para esse sistema aí, para todo mundo na cadeia, né? É verdade. Mas para a floresta vai ser um desafio, né? Porque tradicionalmente a floresta veio trabalhando, né? As empresas florestais, a pesquisa florestal veio trabalhando para diminuir o ciclo dos plantios, né? Então já teve ciclos, falando especificamente do pino, já teve ciclos de 35 anos, 30 anos, 20, 25. Hoje o ciclo está em 14, 15, 16, daqui a pouco vai estar em 12. E a tecnologia veio suprindo a necessidade de peças grandes através da engenharia, da colagem do finger, da colagem lateral. Então as florestas foram diminuindo e a engenharia veio resolvendo os problemas. Mas quando você entra na questão estrutural da madeira, nesse momento pelo menos, até que de repente surja uma revolução tecnológica, mas a madeira ela precisa de um tempo de amadurecimento no campo. Você precisa de uma floresta com mais idade para que ela atinja o seu potencial estrutural. E nessa tecnologia, junto com o ciclo mais curto, houve uma modificação genética das árvores, inclusive para que elas ganhem mais metragem cúbica no menor espaço de tempo. Então, ela crescendo mais rápido, ela consequentemente fica menos densa. Então, houve uma perda dupla, né? Por cortar ela mais nova e ela está com uma densidade inferior. Né? Por densidade, Então, a madeira, para uso estrutural, ela, já sabido, precisa que ela fique no mínimo 20 anos no campo para ela ganhar uma densidade mínima, para ela ter um mínimo de característica de resistência e de elasticidade para ela poder ser usada estruturalmente. Então vai precisar que as florestas comecem a ficar mais tempo no campo de novo. E isso só vai acontecer através também de uma diferenciação de valor. Quem está plantando precisa enxergar o valor em deixar a floresta esses 5, 6, 7 anos a mais. Isso. Ele vai ter que ser remunerado por isso, né? E essa remuneração vai ter que vir do próprio mercado, como o Margem disse. A ponta vai puxar, as indústrias vão vender, vão precisar dessa madeira e vão pagar essa diferença, né? Ou isso vai ter que ser fomentado pelo Estado, que é mais difícil, né? Então, vai haver um reequilíbrio do mercado da florestal no Paraná e depois no Brasil. Até com a vinda de novas espécies, talvez, né? Os volumes ainda são pequenos que a gente tem no país, certo? Certo. Por isso que hoje ele não é um volume muito grande, então a gente encontra matéria-prima ainda. Mas se a gente fosse multiplicar isso por 100, ia virar um gargalo. Sim. Produtivo, com certeza, né? E aí a pesquisa vai envolver nem 100 vezes, acho que já é bem menos não precisa, que isso, né? Mas até outras espécies vão ter que entrar nessa discussão, né? Então vai ter que ter uma pesquisa muito forte de outras espécies que tenham potencial para substituir não só os alpinos. Eucalipto, por exemplo. O eucalipto é usado também. Muita gente não sabe, mas não é só alpinos que é usado, é eucalipto também, né? Então tem desafios, mas eu acho que esse desafio está um pouco mais para frente. Acho que nesse momento a gente precisa pensar na demanda. O que existe. Precisamos desenvolver a demanda e a gente vai lidar com um problema por vez, senão a gente não vai conseguir avançar. Tendo a demanda, a gente tem um problema bom para resolver. Exatamente. Eu sempre falo isso. Eu estou com uma demanda na fábrica lá que aumentou um determinado produto. Eu estou tendo que investir para suprir a demanda, mas é melhor do que eu ter que mandar a gente embora. É um problema bom. Tem que reduzir tudo porque ele está sem demanda. Exato. Então é um problema bom para a gente resolver isso. Espero que a demanda aconteça. É isso mesmo. O Brasil tem muito potencial, então a gente pode falar aqui de muitas coisas. Eu acho que o nosso tempo aqui está acabando. Eu acho que daria para fazer muitos outros episódios para a gente falar sobre um pouco de cada dessas vantagens aí. Mas dá para a gente pensar que é um mercado ainda bastante otimista. Né? A gente não está nem falando, por exemplo, que aqui a gente sempre fala de um produto voltado para exportação. A gente nem cogita ainda isso, né? Não. A gente está falando do mercado interno gigantesco que pode criar uma demanda potencial e que pode valorizar desde o plantio, né, da floresta. Se o cara vê que vai ganhar dinheiro, ele vai deixar a árvore lá mais tempo, com certeza.
E vai né, criar mais postos de trabalho com o pessoal bem formado, agiliza a construção, sequestra carbono. Só tem coisa boa aí pela frente, né? É isso mesmo. Eu acho que o cenário é exatamente esse. E é irreversível. Alguns anos atrás, eu lembro, 20 anos atrás, a situação era bem em banho-maria, sabe? Fazia 50 anos e 20 anos atrás, a indústria de MLC, de viga laminada, ela se manteve num nível, 3, 4 companhias trabalhando. Mas nos últimos 5 anos, assim, ela já começou a mudar claramente e é irreversível. Isso é irreversível, eu acho. Não tem... Teve um fato histórico, né, que ajudou nessa virada, né, que foi a vinda, o surgimento do CLT. Sim. Né? Porque a viga laminada colada, ela já vem há centenas de anos, como a gente falou aqui no começo. 150 anos, tranquilo. Só que a viga laminada colada, ela é pilar, ela é viga. Né? E para você subir em altura, faltava um elemento, que eram as lajes. É um elemento estrutural só, né? E ela é um elemento estrutural. Faltava a peça do Lego, né? Aquela peça que você está procurando na caixa. Exato. Né? E aí de 98 para 2000, né, veio a primeira indústria de CLT na Áustria, que aí inventou, vamos dizer assim, o CLT. A KLH, né? A KLH, que aí se revolucionou, porque a combinação do CLT com as vigas coladas permitiu subir. E por isso que os prédios começaram a vir a partir dali. Exatamente. E aí agora realmente é um processo irreversível. Que bom, né? Que bom. Que bom, senhores. Então, bom, a gente infelizmente chega no fim aí desse nosso episódio. Já passou um bom tempo, a gente nem percebeu, né? A conversa está muito boa, agradeço realmente a todos. E eu queria deixar um espaço aí para vocês falarem um pouco de vocês, como o pessoal encontra vocês, né? Para saber mais um pouco sobre esse sistema construtivo, saber mais sobre máquinas, saber mais sobre o sistema wood-frame. Começa com você, Patrick. Se o pessoal quiser falar com você, qual que é o teu LinkedIn, como é que o pessoal te acha aí? Bom, obrigado pela oportunidade. Meu LinkedIn é Patrick Adams, né? Eu estou atuando muito próximo agora da FIEP, então é um canal para me encontrar nesses grupos agora de discussão da madeira. Estou como consultor, então também posso apoiar em novos projetos, em novas discussões, né, em processos da madeira. Não sei se a ideia é falar, contato, e-mail, telefone, ou se isso vai estar depois. Pode falar o que o pessoal acha aí você, mas eu acho que o LinkedIn já consegue encontrar. Pelo LinkedIn encontra, e na FIEP, nos grupos de discussão, quem tiver interesse, estou por lá. Legal. E você, Leonardo, se o pessoal quiser construir uma casa wood-frame? Então, eu deixo meus contatos à disposição aí, telefone particular, inclusive. LinkedIn, acho que é uma ferramenta legal, Leonardo Lenz. O Instagram da Imergrum é ImergrumBR e o da Imer Homes, que é o específico das casas, é Imer Homes. E assim, a gente tem uma política na Imergrum que é portas abertas total, sabe? Até mesmo uma pessoa que chegar lá e falar, olha, eu quero montar uma fábrica em wood-frame, eu vou abraçar. Porque eu vejo que assim... Compartilhar o conhecimento. Porque, veja, o mercado da construção civil é enorme, né? A gente estava falando antes ali, quanto é 1/3 do PIB no Brasil. Quanto que a gente, com construção em madeira, representa disso? Se a gente não trabalhar junto, né, trazendo mais empresas para ajudar a gerar essa demanda, a disseminar o sistema, sozinho a gente não consegue. Então não é porque tem Imergrum ali em Araucária que a gente vai suprir uma demanda que eu gostaria que existisse. Só que a demanda só vai existir se tiver mais gente também oferecendo e convencendo as pessoas e mostrando os benefícios. Então, quem tiver dúvidas, interesse, a gente assim, eu sei dos desafios que eu tive para botar a empresa para rodar. Então, não é com uma visita, com bate-papo, com, né, uma troca de informações, uma abertura né, e compartilhar conhecimento que vai me trazer um concorrente. Antes de ser concorrente... Eu tenho certeza que está longe de ser um concorrente. É muito mais perto, é um parceiro, é uma pessoa, é uma empresa que está vindo para contribuir. Imergrum com 2 M's. É com 2 M's e N no final. Imergrum. O Martin vai pronunciar mais correto aí. Nossa, alemão. É Imergrum mesmo. No Brasil a gente com o E, com o E, né? Imergrum, né? Imergrum, com trema, né?
Olha, mas aí que está o problema, o pessoal entender qual tem quase soletrar os nossos nomes aí, pois porque não são fáceis. Que eu falei, tá? Mergulho com 2 M's, o pessoal vai pesquisar lá, já vai achar. O Leonardo Lenz, acho que é mais fácil, ele é NZ, né? E você, Marte, se o cara quiser montar a fábrica hoje dele, como é que ele te acha? Hein? Olha, me procura no LinkedIn, acho que é o mais fácil, né? Martin, com N de navio no final. Kemmses, tem que soletrar, tá? Kemmses, né? Então, esse acho que é mais fácil, né? Eu sou bem ativo lá também e, assim, eu trabalho com toda a cadeia produtiva mesmo. Desde a serraria mesmo e a classificação da madeira, eu trabalho com todo esse equipamento também, sabe? Desde a classificação da madeira em pequenos volumes também, a produção em si também da viga laminada, do CLT, do finger joint também. Nós não falamos do finger joint também, que uma peça única, só fingrada, unida, também é um elemento estrutural, certo? Que é muito usado no wood frame. E a usinagem, eu trabalho com usinagem robótica e também trabalho com os adesivos estruturais para fazer essa colagem. Então, eu sempre gostei de processo, né? Então eu acho que aí qualquer coisa, qualquer dúvida que alguém tenha, simplesmente uma dúvida, a porta está aberta sempre para bater um papo, que seja 1 ou 2 horas, não tem problema, né? A gente gosta de educar o povo, porque tem muita gente que acha que é fácil e não é. Né? Eu acho que conhecimento, disseminar esse conhecimento é o principal, né? Com certeza. Bom, então obrigado, senhores. E se você aí não entendeu o sobrenome aí, esses nomes um pouco mais complicados, entra lá, woodflow.com.br, e a gente vai ter o prazer aí de direcionar você para os nossos convidados aqui. Obrigado então de novo, senhores, e até uma próxima. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.